Olá pessoal, eu sou Marcos Garcianeira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo de professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física. Em vídeos anteriores, nós já conversamos sobre os campos que inspiram a proposta, os campos teóricos que inspiram a proposta, mais especificamente as teorias pós-críticas do currículo. Conversamos também sobre os princípios ético-políticos que agenciam os professores e professoras que atuam no currículo cultural, sobre as situações didáticas, a maneira como eles planejam e as desenvolvem, e finalmente conversamos sobre os conhecimentos que caracterizam a perspectiva cultural da educação física. A ideia deste vídeo é conversar com vocês sobre as influências freirianas na perspectiva cultural. Isso mesmo, o trabalho do professor Paulo Freire, mais especificamente as suas noções de tema gerador, problematização e diálogo, foram apropriadas e transformadas pelos professores e professoras que atuam na perspectiva cultural da educação física. Então, Paulo Freire concebeu, conceituou e discutiu essas noções a partir de um certo campo teórico, num outro momento sócio-histórico. O professor e a professora que atuam na perspectiva cultural da educação física, eles têm trabalhado com base nessas ideias, ou seja, influenciado por essas ideias, mas não da mesma maneira. A ideia aqui é conversar com vocês sobre esse fenômeno, sobre como isso tem acontecido. E esta contribuição, esta influência, ela aparece desde a primeira obra que sistematiza a proposta. Como vocês sabem, neste livro, A Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas, há um primeiro esboço do que veio a se tornar a educação física culturalmente orientada. Muito do que aí está, nós já revisamos, já estamos pensando de outra maneira. As próprias experiências feitas nas escolas mostraram que a coisa deveria se transformar. E essas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo e cada vez mais o trabalho do professor Paulo Freire foi ganhando em importância. Alguns dos trabalhos que nós estamos mostrando para vocês, eles se debruçaram especificamente sobre o trabalho do professor Paulo Freire, como é o caso desse artigo, escrito em parceria com o Saulo Françoso, As Contribuições do Legado Freiriano para o Currículo da Educação Física. Foi publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, em 2014, e ali já mostra as ideias de Paulo Freire, como que elas foram de alguma maneira apropriadas e, naquele momento, transformadas pela educação física cultural. Há um capítulo de livro nesta coletânea, em que, sobretudo, a noção de tema, a partir da noção de tema gerador, mas na educação física a noção de tema ou tema cultural, ela é desenvolvida. E o trabalho mais importante, sem dúvida, é a tese de doutorado do nosso colega e amigo, o professor Ivan Luiz dos Santos, onde ele discute a tematização e a problematização no currículo cultural da educação física. Ele vai a campo, observa aulas culturalmente orientadas, conversa com vários professores e professoras, e ele nos dá elementos, após um aprofundado estudo da noção de tema gerador de Paulo Freire, após um aprofundado estudo da noção de educação problematizadora de Paulo Freire, e após recuperar a contribuição importante de Sandra Mara Corazza, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, considerando tudo isso, ele vai nos explicar que a noção de tema gerador em Paulo Freire foi reterritorializada pela noção de tema cultural na educação física culturalmente orientada, e a noção de educação problematizadora em Paulo Freire foi reterritorializada pela ideia de problematização e de desconstrução no currículo cultural da educação física. O trabalho do Ivan resultou também em 2 capítulos neste livro. Um capítulo nesta coletânea organizada pelo Cláudio, pela Val e pelo Daniel. E este artigo, recentemente publicado na revista Proposições, chamado Tematização e Problematização, Pressupostos Freirianos no Currículo Cultural da Educação Física. Penso que, 3 anos após a publicação da tese de doutorado, a conclusão da pesquisa, já há um pensamento bem mais maduro a respeito das contribuições do legado do professor Paulo Freire
para o currículo cultural da educação física estão aí, né, sintetizadas nesse artigo. Todas essas ideias elas são recuperadas nessa obra Educação Física Cultural, né, a segunda edição dessa obra, que foi publicada recentemente e que ela coloca todas essas contribuições juntas e olhando para a prática pedagógica, né, dos professores e professoras aí que contribuíram na produção desse material. Bom, sinteticamente falando, Sandra Corazza, né, num trabalho muito interessante chamado Tema Gerador, Sandra Corazza vai mostrando como um determinado conceito num certo campo teórico ele pode ser desterritorializado para ser reterritorializado num outro campo teórico. Essa ideia advém da filosofia deleuze-guattariana, e quando você faz essa mudança de um campo para outro, determinadas amarras se afrouxam para, né, que esse conceito seja amarrado de outra maneira. Então, a noção de tema gerador, né, ela sai do construto teórico, ela se origina no construto teórico freiriano, mas ela vem para o currículo cultural e ela vai sofrer influências do pós-estruturalismo. O mesmo acontece com a educação problematizadora e o mesmo acontece com a ideia de diálogo, né, de dialogicidade ou de pedagogia do diálogo. Então, essa mudança, essa desterritorialização e essa reterritorialização de tema gerador, de problematização e de diálogo gerou na educação física cultural a ideia de tema cultural, a ideia de problematização e desconstrução e a ideia de escrita currículo. É sobre esses três conceitos importantes da educação física cultural que a gente vai agora, né, começar a conversa. Então, tematização, é importante lembrar a contribuição do trabalho do professor Ivan Luiz dos Santos para essa noção aqui. Tematização nada mais é do que selecionar como tema cultural, como tema a ser abordado nas aulas, a ocorrência social de uma certa prática corporal. Uma brincadeira, uma luta, uma dança, um esporte, uma ginástica. Pode ser o futebol profissional, pode ser as brincadeiras de antigamente, pode ser as danças eletrônicas, pode ser ou uma brincadeira em específico, ou uma dança em específico, ou um esporte, ou uma luta, etc, etc. Ou seja, é como essa manifestação cultural corporal ela acontece. E o professor ou a professora organizarão, né, planejarão e desenvolverão uma série de atividades de ensino, uma série de situações didáticas, né, ou seja, vão organizar um encaminhamento pedagógico que permita às crianças, aos jovens, aos adultos e aos idosos que frequentam a educação básica, aprimorar suas leituras, aprimorar as leituras que eles fazem daquela ocorrência social, daquela prática corporal, ou seja, de como aquela prática corporal acontece, e reelaborarem para si, para o seu grupo, segundo as características da escola, reelaborarem a vivência daquela prática corporal. Então, retomando, né, as brincadeiras de antigamente funcionavam dentro de uma certa lógica, com certos valores, certos princípios, certas regras, certos códigos. Essa observação, ouvir pessoas que brincaram, assistir vídeos, tudo isso ajuda a fazer uma leitura daquela ocorrência social, mas quando essas brincadeiras são brincadas na escola contemporânea, elas têm que seguir outros códigos, outras regras, outras lógicas. É esse processo, né, que vai ajudando a entender como aquela manifestação acontece do lado de fora da escola para pensá-la em outras condições com outras pessoas participando. O mesmo pode ser feito com uma luta, com uma dança, com um esporte ou com uma ginástica. Então, tematizar na perspectiva cultural da educação física é esse conjunto de atividades, é esse conjunto de práticas de ensino, é esse conjunto de situações didáticas que vão permitir às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos compreender aquela ocorrência social e reelaborá-la criticamente. Por sua vez, a ideia de problematização, que no currículo cultural ela sofre uma força muito grande, né, da noção de desconstrução, que é uma noção extraída do pós-estruturalismo, a ideia da desconstrução não é destruir. A ideia da desconstrução de uma certa maneira de jogar, de uma certa maneira de dançar, de uma certa maneira de brincar,
a ideia da desconstrução de um certo enunciado, de uma certa representação, de um certo discurso sobre uma prática corporal ou sobre seus praticantes, a ideia de desconstrução é entender quais foram as relações de poder que agiram para produzir aquela representação, para produzir aquele discurso, que passa a ser tratado como verdade. Então, quando a gente ouve capoeira, sobre a capoeira, quando a gente ouve sobre o funk, quando a gente ouve sobre uma certa brincadeira, quando a gente ouve sobre os videogames, quando a gente ouve sobre a presença das meninas numa certa manifestação, sobre a presença dos meninos em outra manifestação, todas essas formas de significar as práticas corporais, elas não surgem do nada. Elas são elaboradas a partir de determinadas relações de poder. Por isso que o processo de desconstrução é entender como se deu essa construção, é entender como que se deu essa maneira de representação, quais foram as relações de poder e como elas atuaram, quais foram as relações de poder que influenciaram nessa construção e como elas atuaram, a quem interessa esse processo, a quem interessa essa narrativa, a quem interessa essa maneira de explicar as práticas corporais dos seus representantes, quem tira vantagem disso e quem se prejudica com isso. Então, ao produzir uma determinada prática corporal de forma pejorativa, quem é que sai ganhando? Ao produzir uma prática corporal de forma a exaltá-la, quem é que sai ganhando? Então, a ideia da desconstrução é realizar uma série de situações didáticas que ajudem as crianças, os jovens, os adultos, os idosos a compreender como é que se dá esse processo de produção de um discurso, de uma narrativa sobre uma prática corporal e como se dá o próprio processo de produção dessa prática corporal. E, finalmente, uma outra reterritorialização do conceito freiriano é a noção de escrita-currículo. Então, como vocês viram, Paulo Freire compreendia a importância do diálogo e o diálogo tinha tem um aspecto central na pedagogia freiriana e essa noção de uma perspectiva dialógica, ou seja, a participação do educando, da educanda no processo de produção dos conhecimentos, ela é reterritorializada na educação física cultural, a partir do pós-estruturalismo que inspira a educação física cultural, na noção de escrita-currículo. Novamente, recuperando a contribuição importante da professora Sandra Corazza, que foi supervalorizada no trabalho de pesquisa do professor Pedro Boneto, a noção de escrita-currículo tem a ver com a ideia de uma didática artista, de uma didática artistada, de uma escrita artista, daquela produção criativa do currículo, daquela produção do dia a dia, do cotidiano, e daquela produção que se dá com base naquilo que acontece nas aulas. Então, a ideia da escrita-currículo a partir do mapeamento, da vivência, da leitura da prática corporal, da ressignificação daquela prática corporal, que isso pode levar o professor a fazer atividades de ampliação, a fazer outras vivências, a fazer atividades de aprofundamento, a realizar situações de registro, que podem ser fotográficos, que podem ser desenhos das crianças, que podem ser gravações de áudios, que podem ser anotações que a professora fazem, tudo isso ajuda no processo de avaliação. Então, a escrita-currículo nada mais é do que esse encadeamento de situações didáticas, essa produção artistada do professor e da professora, essa produção criativa, essa produção com base naquilo que as crianças, que os jovens, que os adultos, que os idosos dizem nas aulas, na forma como eles produzem as práticas corporais, o professor e a professora vão fazendo uma leitura de tudo o que acontece e vão pensando nas atividades seguintes a partir das respostas que as crianças, jovens e adultos ofereceram nas aulas anteriores. É por isso que o trabalho de pesquisa do Ivan identifica a tematização como todo esse conjunto de situações didáticas e identifica a problematização como a forma de ligação entre essas situações didáticas. Então, o professor culturalmente orientado, a professora culturalmente orientada, eles concluem a situação didática do dia, o encontro do dia, a aula do dia, e eles consideram, pensam, refletem sobre aquilo que aconteceu na aula, sobre a maneira como as crianças, jovens, adultos e idosos se posicionaram nas aulas, sobre as formas de fazer as práticas corporais, o que eles disseram, e é com base nessas respostas que o professor problematiza, ou seja,
tira desse estado natural, tira dessa ideia de que aquilo é assim mesmo, né? Que outros... lembra sempre que se aquilo foi pronunciado daquela maneira ou foi feito daquela maneira, poderia ter sido feito de outra. E aí ele vai pensar nas atividades seguintes. Então, a escrita currícula é esse encadeamento de ações didáticas, esse encaminhamento pedagógico que vai produzindo o currículo como algo original, que vai produzindo a prática pedagógica como uma obra de arte, né, que vai produzindo a prática pedagógica como uma construção, como uma produção cultural que envolve professor, professora e todos os estudantes que participam do processo. Bom, de forma muito sintética, nós exploramos, né, como que os conceitos de diálogo, o conceito de tema gerador e o conceito de educação problematizadora foram reterritorializados na educação física, cultural. Esta é a nossa homenagem ao patrono da educação brasileira, esta é a nossa homenagem, né, ao professor Paulo Freire. Num dos trabalhos que foram produzidos, que vocês conheceram, nós chegamos a escrever que pensamos que o professor Paulo Freire ficaria bastante feliz ao saber que muitos professores e professoras pelo Brasil afora, muitos professores e professoras de educação física também pensam, né, as suas práticas pedagógicas a partir da sua importante contribuição para a educação. É isso.